Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que gera muita discussão e por vezes incompreensão, o paradoxo da Faria Lima. Por que o mercado financeiro, que deveria ser pragmático e baseado em dados, sempre suas análises baseadas em dados, ele se deixa mover por inclinações ideológicas à direita, buscando sempre novos heróis, mesmo quando os indicadores econômicos de um governo progressista eles se apresentam positivos? Por que essa necessidade sempre de ter uma nova cara para a direita? Portanto, esta é a pergunta central que vamos desvendar hoje. Prepare-se para uma análise que vai além dos números, tocando em aspectos de economia, política e ética. Fiquem até o final, porque o que vamos discutir aqui pode ser que mude a sua forma de pensar o Brasil. Nosso ponto de partida é este, o paradoxo da Faria Lima. Por que o mercado rejeita o sucesso? À primeira vista, pode parecer uma provocação, mas é uma questão séria que reflete uma desconexão profunda. De um lado, temos os dados da economia real, muitas vezes otimistas. Do outro, o mercado financeiro, com um pessimismo crônico e uma busca incessante por uma agenda que, curiosamente, se alinha a uma visão política específica. Vamos explorar as raízes desta postura, investigando como fatores econômicos, políticos e até éticos moldam essa percepção. Será que estamos falando aí de uma análise puramente ética ou de algo mais profundo, né? Que mexe com as nossas mentes, mexe com uma forma de ver o mundo, né? E uma disputa de poder. É isso que nós vamos tentar trabalhar. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar por que o mercado financeiro ele reage de forma tão diferente aos mesmos dados econômicos, dependendo de quem está no poder? Gostaria que vocês deixassem aí os comentários, né? Porque vai ter muita coisa para conversarmos. E aqui a nossa pergunta-chave. Por que o mercado é de direita? Não estamos falando de indivíduos isolados, mas um coletivo de instituições e agentes que, historicamente, pessoal, demonstram uma preferência por políticas econômicas e governos de cunho mais liberal ou conservador. Mas por quê? Será que esta postura oposicionista se justifica mesmo quando temos indicadores positivos como o crescimento do PIB, queda do desemprego e inflação controlada? Por que essa busca incessante por novos heróis políticos da direita, como se a salvação estivesse sempre em uma mudança de governo, independentemente dos resultados? E aqui eu faço 3 perguntas, uma de economia, uma de política e uma de ética. A de economia é a seguinte. É uma questão de eficiência econômica, de busca por um ambiente de negócios mais favoráveis, ou há outros interesses em jogo quando a gente pensa no mercado como de direita? O mercado é um ator político? Ele tenta influenciar as decisões do Estado para proteger seus próprios interesses? E a terceira pergunta é sobre ética. Existe uma ética por trás dessa preferência? Uma visão de mundo que valoriza certos aspectos em detrimento de outros? Ao longo deste vídeo, vamos tentar responder essas perguntas desmistificando a ideia de que o mercado é uma entidade neutra e puramente técnica. Está muito longe disso. Ele tem, com certeza, suas preferências e elas são moldadas por uma complexa interação de fatores, muito complexa. Não por acaso, vocês veem inúmeros economistas batendo palmas para o Banco Central, que está controlando a inflação e ao mesmo tempo destruindo com a economia quando você coloca 15% de juros básicos na economia, com quase 10, ou um pouquinho mais 10% de juros real. Então aí eu deixo uma perguntinha no final aqui, ó. Na sua opinião, o mercado financeiro ele é neutro ou tem uma agenda política? Gostaria que vocês compartilhassem sua visão. Vocês perceberam que eu tenho mais perguntas do que afirmações, né? Vocês se lembram das previsões sombrias que ouvimos no início dos governos progressistas? Bom, o Brasil vai virar uma Cuba ou uma Venezuela, sempre a mesma coisa. O discurso não muda muito. Afinal de contas, esse apocalipse econômico, ele acabou nunca vindo. Em 2024, por exemplo, o Brasil registrou um PIB resiliente, com crescimento acima de 3%, superando em muito as projeções iniciais da Faria Lima, que falavam em 1,5% ou menos. Vamos lembrar que a economia ela é uma disciplina de humanas. E assim, é muito complicado muitas vezes você tentar prever um indicador econômico quando durante 12 meses você passa por uma série de contingências que vão do político, econômico, social e assim por diante. Então essa imprevisibilidade dos indicadores ela é muito comum. Por sinal, os economistas eles erram muito mais do que acertam. Como que alguém, por exemplo, iria, no começo de 2024, por exemplo, dizer que o
dólar em janeiro de 2026 estaria em 5,18 reais. Ou que você teria um estado de emprego pleno, mesmo com os juros básicos da economia em 15%. Ou que você teria um aumento do PIB, mesmo com todas essas dificuldades que as empresas enfrentam em financiar seu fluxo de caixa, sua compra de equipamentos. Afinal de contas, os juros, que não é o juros básico, né? Quem trabalha no setor produtivo sabe que esse juros é muito maior, mas não é só isso, tá? Nós alcançamos o pleno emprego com a taxa de desocupação em 5,6%, dado histórico. Um dos menores níveis históricos recentes, segundo o IPEA e o IBGE. A renda em alta também é uma realidade, com um aumento real da massa salarial de 3,9% nos últimos 12 meses, gente. E a estabilidade? Bom, a inflação está dentro da meta e o risco fiscal ele é relativamente controlado. A gente está aí num percentual de 80% dívida PIB, né? Mas mesmo assim ele está relativamente controlado, embora nós saibamos que o governo federal não gasta totalmente de forma correta o seu orçamento. Parte considerável do orçamento está preso no legislativo e nós temos gastos públicos, né, com pagamento, por exemplo, do judiciário, que extrapolam qualquer esfera do minimamente aceitável, né? Então você tem gastos que explodem o orçamento em todas as direções, sejam gastos criados pelo legislativo, pelo judiciário ou gastos mal executados pelo executivo. Então, a gente nós vamos desenvolver um vídeo especificamente para falar se o Estado realmente gasta mal ou se é um conjunto de informações que nós temos que levar em consideração para dizer que o executivo está errado, o legislativo está errado, o judiciário está errado. Não é assim que a gente olha. A gente tem que olhar as informações de uma forma um pouco mais holística. E aqui eu deixo 3 perguntas para vocês. Então, primeira de economia. Como explicar que, apesar desses dados concretos de melhora das vidas das pessoas e na saúde da economia, o discurso do mercado muitas vezes permaneça cético ou até pessimista, o que é muito normal? A segunda pergunta sobre política: será que a narrativa de crise iminente serve a algum propósito político? Mesmo quando os dados a desmentem? O que parece ser cada vez mais comum isso, a criação de crises, uma crise atrás da outra. A criação de crises ela não é só boa para o mercado, né, em relação à especulação financeira, mas também é muito boa, por exemplo, para a imprensa. Afinal de contas, a imprensa ela vive do caos. Né? Não adianta você chegar e colocar só notícias do que isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, as pessoas estão melhorando. Não, isso não vende. O que vende realmente é o caos. Né? Você tem uma crise aqui, você tem uma crise ali, aquele deputado falou daquele, do senador falou do presidente, do presidente da Câmara que não fala com o Lula e assim por diante. É dentro desse caos que você vende notícia. E uma terceira pergunta seria que se seria ético ignorar a melhoria na vida de milhões de trabalhadores em nome de uma precificação de risco que não se concretiza. É o que a gente vê o tempo todo. Vamos procurar um candidato de direita que possa representar melhor o mercado. Mas, afinal de contas, será que um candidato ele representa o mercado? Ou o candidato a presidente, a pessoa que exerce esse cargo, ele está lá para fazer com que a economia funcione? Eu vejo isso de forma muito clara, porque, veja bem, se a economia vai bem, aí você fala o seguinte, olha, mas há um risco fiscal. Qual que é o risco fiscal? O risco fiscal é porque você está gastando muito e a partir de 2027 você tem outros gastos extras. A questão da alavancagem, né, da dívida. Bom, a alavancagem nada mais é do que endividamento. Será que realmente o endividamento das famílias, das empresas, etc., ela justifica realmente esse medo todo de um risco fiscal mais à frente? E terceiro, que é mais incrível, você tem todos esses dados em uma economia sufocante. Né? Você tem 10% de juros real ao ano massacrando as empresas e mesmo assim elas aumentam sua produção,
E aí começam algumas coisas interessantes que vocês poderiam pensar. Veja bem, você tem uma economia em que você tem lá investidores, né, mercado especulativo, trabalhando o tempo todo, né, em termos de vamos colocar o dinheiro aqui, o dinheiro ali, porque ele vai render, etc. Esse dinheiro, esse é um dinheiro que não faz nada. Esse é um dinheiro que só especula, esse é um dinheiro que só cresce sem um esforço. Agora, o dinheiro que faz realmente a economia girar, ele está lá, nas empresas, na agricultura e assim por diante. Nós vimos durante 3 anos e pouco o governo se preocupando em estabelecer regras para agro, você com o plano Safra, que foi também recorde. Será que essa percepção é só minha ou é percepção de vocês também? Porque aqui eu estou, né, pensando no dia a dia. Será que essa melhora na economia ela se reflete no seu dia a dia? Como você acha que o mercado deveria reagir a esses dados? E aqui, meus amigos, reside o cerne do nosso paradoxo, a dissonância cognitiva. Eu tenho uma série de vídeos nesse canal que fala sobre, especificamente sobre a questão da mentira utilizada como arma política, tal, mas dentro das discussões sobre isso, eu falo bastante sobre a questão da dissonância cognitiva e como as redes sociais elas amplificaram essa dissonância. Mas continuando, né, o que nós vemos? De um lado, os fatos, os dados que acabamos de ver. Do outro, o humor do mercado, a percepção que muitas vezes parece completamente desconectada da realidade. Para vocês terem uma ideia, pesquisa da Genial Quest mostra que mais de 70% dos agentes de mercado avaliam a política econômica como errada. Observem esse gráfico no slide. O que ele mostra para vocês? Que enquanto os indicadores da economia real, a linha verde, sobe constantemente, né, o índice de confiança do mercado, que é a linha vermelha, despenca. É uma desconexão gritante. Você tem aí melhoras dos indicadores econômicos e o mercado está sempre gritando, olha, vai ter um risco fiscal terrível, né, no futuro, principalmente nos 2027 e 2028. E os dados atuais mostram que nós estamos caminhando para o caos novamente. Como eu disse, sempre o caos está à nossa porta. É como se eles estivessem sempre olhando para um filme diferente do que está sendo exibido. Afinal de contas, eu vou lembrar a todos, mais uma vez, você tem indicadores econômicos, não obstante o aumento, né, dos gastos por parte do legislativo, e a gente vai comentar o aumento absurdo, né, das emendas parlamentares, que hoje chega na casa dos 50 bilhões de reais, e que tem aí praticamente mais de 20% do orçamento total da União vai só para essas emendas particulares dos parlamentares. Nós temos gastos excessivos com funcionalismo público, mas não é um funcionalismo público normal, não. Nós temos gastos excessivos com os altos salários e não com a grande maioria do funcionalismo público. Por quê? Colocar a culpa no funcionalismo público é uma grande burrice, porque sem funcionários você não tem estrutura do Estado para si. Então, se você precisa do INSS, você precisa ter alguém lá. Se você precisa do professor, se você precisa do policial, se você precisa do médico no hospital público, etc., todas essas pessoas recebem como funcionário público. O funcionário público não é o causador dos problemas fiscais ou um dos elementos que podem aumentar o risco fiscal. O que aumenta o risco fiscal são os altos salários. Os salários muito acima do teto, cheio de penduricalhos. E não por acaso, o ministro do STF, Dino, estabeleceu aí, muito provavelmente, nesses dias vai ser julgado pelo plenário do STF se esses penduricalhos vão cair ou não. E aqui eu vou deixar, né, as perguntas. A da economia é: como é possível que a precificação de risco seja tão desconectada dos fundamentos econômicos? Quais são os mecanismos que levam a essa visão distorcida? Termos políticos, eu perguntaria para vocês, essa narrativa de risco fiscal não seria uma ferramenta política para pressionar o governo a adotar certas medidas, mesmo que impopulares ou contrárias aos interesses da maioria?
E a pergunta ética seria: qual o impacto ético de uma elite econômica que, por vezes, parece torcer contra o sucesso do país, ou pelo menos contra um modelo de sucesso que não se alinha aos seus interesses imediatos? Então, essa narrativa de risco, gente, é uma narrativa poderosa, porque vocês veem que, mesmo com todas as melhoras, você sempre tem uma crise pela frente. Nós temos hoje uma melhora na arrecadação, a gente tem um aumento do consumo e a gente tem uma recuperação da atividade econômica. E mesmo assim, nós temos um pessimismo seletivo, que escolhe quais dados observar e quais ignorar para manter uma determinada visão de mundo. Será que eu estou falando alguma besteira? E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, fazerem um comentário. Você acha que o mercado financeiro tem uma bolha própria, desconectada da realidade da maioria das pessoas? Por quê? Para entender essa dissonância, precisamos mergulhar na lógica econômica que move o mercado. A primeira peça do quebra-cabeças é a dominância financeira. No Brasil e em grande parte do mundo, o capital tem uma preferência clara: a valorização de ativos financeiros sobre o investimento produtivo. Quer dizer isso na prática? É muito mais interessante e lucrativo para muitos agentes financeiros investir em títulos da dívida, especular no câmbio ou em ações. Você tem parte grande do capital produtivo caminhando para o capital especulativo. Porque, primeiro, você não precisa se esforçar, o dinheiro vai gerar dinheiro. Você não precisa se preocupar com funcionários, você não precisa se preocupar com fluxo de caixa, você não precisa se preocupar se você vai ter demanda ou não vai ter demanda, se a economia vai melhorar ou não vai melhorar. Ou seja, seu dinheiro está lá, ele está rendendo para você e é muito melhor do que trabalhar com capital produtivo. Observem o diagrama. O capital ele flui preferencialmente para a acumulação financeira, para o rentismo, em vez de para a produção industrial e a geração de empregos. Por que isso acontece? Porque no Brasil o lucro via juros altos é mais seguro e rápido que o lucro via produção industrial, que exige mais tempo, mais risco e mais investimento. Dito isso, agora eu vou fazer as 3 perguntinhas. O que acontece com uma economia quando o capital prefere o rentismo à produção? Quais são as consequências para o desenvolvimento de um país moldado a juros altos? Como as políticas públicas, especialmente a taxa de juros, podem reforçar ou desestimular essa dominância financeira? É justo que o lucro fácil de especulação financeira seja priorizado em detrimento da geração de empregos e da produção de riqueza real para a sociedade? Portanto, o crescimento econômico real com pleno emprego e aumento de salários pode gerar uma inflação de serviços, o que, por sua vez, logicamente, pressiona os juros para baixo. E isso, meus amigos, é algo que o setor rentista combate ferozmente, pelo menos é a minha opinião, tá? Pois afeta diretamente seus lucros. É um conflito de interesses fundamental. E aí eu deixo a pergunta para vocês comentar. Você acha que o Brasil deveria incentivar mais a produção ou o mercado financeiro? Qual o impacto disso na sua vida? E aqui eu não estou sendo ingênuo. Eu sei que o Banco Central está ali para controlar a inflação. A partir do momento que você controla a inflação, mas mesmo assim mantém juros altos durante muito tempo, isso impacta negativamente a economia. E aí nós temos que pensar um pouco em que para alguns empresários o ideal é que haja um nível de desemprego aparentemente ótimo para que você possa disciplinar os salários. Não parece lógico, não me parece coerente, mas é isso que pensa muita gente. Falando de uma forma mais simples para vocês. Para muita gente, o ideal é que haja um nível de desemprego razoável para que haja muita oferta de trabalho, né? Ou seja, muitos trabalhadores à sua disposição, para você possa disciplinar os salários, ou seja, mantê-los num patamar mais baixo. Na minha opinião, isso não me parece ser sustentável a longo prazo. Todos os grandes economistas políticos vêm falando que o Brasil não tem um projeto Brasil. Só que ninguém quer fazer a sua parte, né? O empresário não quer pensar como empresário. Ele não quer enxergar números na frente. Ele quer pensar na questão ideológica, muitas vezes. O investidor prefere que os juros reais continuem muito altos, porque ele está ali, né, sossegado, dinheiro rendendo, ele não precisa se esforçar nem se estressar. O judiciário
gastando a rodo. Legislativo fazendo o que bem entende. E o executivo muitas vezes tendo que lidar com todas as informações de todos os lados e tentando atender interesses de todos os setores. Não é um trabalho muito simples, né? E se nós queremos realmente um projeto Brasil, todo mundo vai precisar fazer sua parte, gente. Não adianta achar que as coisas vão ser milagrosas e que vão acontecer do nada, porque não vão. A gente tem que começar pensando, sim, o que cada um pode fazer para que a gente tenha um país que cresça de forma sustentável. Um dos próximos vídeos que eu vou desenvolver é sobre a questão dos países em desenvolvimento. Eles gastam melhor ou pior do que os países ricos? E aí fica algo que eu fico pensando o seguinte: será que realmente é aceitável que uma sociedade aceite, ou parte da sociedade se beneficie da precarização do trabalho e do desemprego para garantir mais lucros? Né? Porque, vamos pensar um pouco. Por exemplo, o processo de uberização. De onde vem isso? Uberização nada mais é do que, veja bem, você deixa de receber você deixa de receber os seus direitos trabalhistas em nome de um empreendedorismo. Vejam o quanto que as pessoas conseguem convencer você de coisas absurdas. Porque, veja, você trabalha para o Uber. Quando você faz uma viagem, vai para o Uber. Então, ele está te contratando. Esse negócio de comissão é tudo balela. É uma forma que algumas pessoas conseguiram convencer você de que você recebe uma comissão pelo seu trabalho. Não é verdade. Você está trabalhando para aquela empresa efetivamente, né? E como você trabalha e eles te convenceram que a comissão é o reconhecimento pelo seu trabalho, fica do jeito que está. Mas na prática, esse processo de uberização nada mais é do que a precarização do trabalho. E eles conseguem convencer você que esse tipo de trabalho diferencia, né, o trabalhador do resto de sua comunidade. Afinal de contas, você empreender significa que você é uma pessoa de sucesso. Então essa lógica ela prefere o que chamamos de exército industrial de reserva, uma massa de desempregados que serve para disciplinar os salários e garantir margens de lucros maiores para o capital. Que loucura, hein? É uma visão que coloca o lucro acima do bem-estar social. Isso é um ponto de conflito fundamental com os governos progressistas, que naturalmente priorizam a inclusão e a distribuição de renda. Você acredita que o desemprego é usado como ferramenta para controlar salários? Qual a sua experiência com o mercado de trabalho? Será que isso é realmente verdadeiro? Será que com a diminuição do desemprego você não teve mais condições de negociar o seu próprio salário? O que vocês acham do processo de uberização? Vocês concordam comigo ou não? Agora nós vamos para a lógica política. O mercado não é uma entidade apolítica, gente. Ele é um ator político poderoso. Ele não apenas reage às políticas, mas logicamente ele tenta moldá-las. E como ele faz isso? Através do que chamamos de bloco no poder, onde a fração financeira rentista ocupa o topo da pirâmide. Não sou só eu que digo isso. Muitos analistas, eles veem da mesma forma. Essa fração dominante dita as regras do jogo, influenciando as políticas econômicas para blindar a riqueza. Metas de inflação rígidas e superávites primários, por exemplo, são ferramentas que garantem que o Estado priorize o pagamento de juros aos credores, muitas vezes em detrimento de investimentos sociais ou produtivos. E aqui, obviamente, eu estou dizendo que a política, né, ela influencia, logicamente, o setor financeiro e também a alocação de recursos dentro da economia. Só que isso pode levar a um desenvolvimento mais equitativo ou mais concentrado. Essa é uma das questões mais complicadas do que a gente vê nos dias de hoje. E aqui a gente vê uma disputa orçamentária fundamental, né, gente? Afinal de contas, quem que controla o orçamento? Será que é o executivo, o legislativo, o judiciário, ou são os donos do poder? Bom, a gente está vendo um caso bem típico nos Estados Unidos, onde cada vez mais essa cara
dos grandes empresários, dos grandes detentores do capital, mostrando que quem realmente manda são eles. Na prática, a resposta a esta pergunta ela define muito do rumo de um país e explica a preferência do mercado por governos que se alinham a esta lógica. Aqui a gente poderia aprofundar um pouco mais na lógica política, né? Que a gente chega aí numa questão da captura institucional. O que seria isso? É um exemplo claro da autonomia do Banco Central. E aqui eu não estou discutindo se isso é bom ou é ruim, tá, gente? Eu sou favorável à autonomia do Banco Central, ok? Vamos deixar isso claro. Mas essa autonomia, ela traz também alguns problemas. Porque essa autonomia ela é apresentada como uma medida técnica para garantir a estabilidade. E ela pode também funcionar como uma blindagem contra as urnas, protegendo escolhas políticas que, no fundo, são ideológicas, né, gente? E isso, obviamente, pode ir contra a vontade popular expressa nas eleições. As decisões sobre juros, por exemplo, são muitas vezes justificadas como puramente técnicas para ancorar expectativas de inflação futura. Mas a manutenção dos juros reais estratosféricos, os maiores do mundo, podem ser uma forma de conter um crescimento que o mercado considera excessivo, ou seja, que gera muito emprego e renda, pressionando os salários. E aqui eu vejo um paradoxo muito interessante, né? Ou seja, nós temos que conter o pleno emprego porque ele sufoca a economia na medida que você gera muito emprego e renda, estou repetindo, e pressiona os salários, que é um grande problema, né, para muita gente. E aí, obviamente, os juros altos eles têm um impacto negativo na produção, né, na economia produtiva, e desestimula investimento e crescimento. Isso não tenha a menor dúvida. Então, a questão aí que eu coloco é, essa autonomia, nesse momento, ela serve para quê? Para manter privilégios ou para atuar de forma técnica? Presumivelmente, todos os técnicos lá do Banco Central estão trabalhando de forma formal, tentando controlar a inflação. Sinceramente, nesse momento, eu fico imaginando a quem serve toda essa preocupação excessiva do Banco Central. E aí eu fico pensando na questão da ética, né? A gente usa a técnica, que na minha opinião, ela é um disfarce para algumas escolhas políticas que lhe beneficiam poucos em detrimento de muitos. É o que a gente pode chamar de sabotagem branca, olha que interessante, que é a criação deliberada de narrativas de pânico fiscal. Essas narrativas, muitas vezes influenciadas pelos dados reais, servem para pressionar o governo a cortar investimentos sociais, a privatizar e a adotar uma agenda de austeridade. Vejam, privatização, austeridade, diminuição de investimentos sociais, né? Sempre. Mesmo que isso signifique frear o desenvolvimento e aumentar a desigualdade. O mercado parece que não se preocupa muito com desigualdade. O Brasil é um país da desigualdade, mas isso parece não ser uma preocupação. Não sei se vocês realmente acreditam que a autonomia do Banco Central é sempre neutra e técnica, ou pode ser muitas vezes usada como fins políticos. É que, obviamente, eu coloco um pouco do que eu penso. E existe algo que é o dia a dia, é a realidade, são os dados, as informações, os indicadores, e a outra que, mais uma vez, economia é uma disciplina de humanas. Então, os técnicos do Banco Central, hoje, eles trabalham muito mais com a questão do ambiente, o ambiente econômico mundial, né? Que você tem aí obviamente, uma situação que há muitos conflitos. Portanto, quando você toma decisões pautadas em suposições nas quais há um desequilíbrio nas contas fiscais de vários países do mundo, vamos falar dos Estados Unidos, do Japão, isso pode criar situações em que o Brasil possa ser afetado por crises econômicas externas. A partir do momento que você toma essas decisões voltadas para coisas que podem acontecer e que não estão ligadas diretamente aos indicadores econômicos que você vê no seu dia a dia, isso só mostra que situações que você não tem gerência passam a ser imperativas nas decisões técnicas. E a partir do momento que você acredita que
Há uma possibilidade de problema fiscal nos próximos anos. Há uma possibilidade que a economia global ela possa ter problemas no futuro. E aí, quando você toma esse tipo de decisão, me parece que tem um pouco, né, de politização dessas decisões. Porque quando você desfoca dos dados reais, você pode tomar uma decisão para a direita ou para a esquerda. E essas decisões, elas estão muito mais ligadas a critérios ideológicos do que critérios econômicos puros. Diante de tudo isso, fica muito claro que a direita política ela se torna o porto seguro para o mercado financeiro. Há uma aliança natural, uma convergência de interesses e visões de mundo. Governos de direita, historicamente, oferecem o patrimônio público, no caso as privatizações das estatais, dos recursos naturais, né, como novas fronteiras de lucro para o capital privado, através das privatizações. Além disso, a agenda do Estado mínimo social é música para os ouvidos do mercado. Menos gastos com saúde, educação, assistência social significam mais sobra orçamentária para o pagamento da dívida pública, garantindo a solvência e a rentabilidade dos credores. E aí fica uma questão da qualidade do gasto. Né? Será que realmente você gastar com educação, saúde, segurança, realmente é um gasto ou muitas vezes é um investimento? Ou a maior parte das vezes é um investimento. Porque isso é uma forma de pensar, do como você vê a vida. Se você encara que gastar dinheiro com uma escola é algo que vai retornar no futuro, como a gente vê em muitos países como a Coreia do Sul, a China e etc., você pensa de uma forma. Agora, se você acha que isso é gasto, a gente vê o que nós vemos no Brasil nas últimas décadas. Né? Educação é gasto, saúde é gasto. E aí a gente vê hoje no Brasil que setores como a saúde e a educação sofrem com os orçamentos, obviamente. E isso precisa ser pensado quando a gente fala novamente em Projeto Brasil. Afinal de contas, que Brasil que você quer? Um Brasil que gasta com educação e saúde ou que investe em educação e saúde? Para vocês pensarem, ok? Portanto, aí vale a pena a gente falar e voltar na questão do salvador da direita que o mercado tanto procura, né? Seria um líder que restauraria essa agenda de austeridade absoluta, garantindo o rentismo sem o custo da distribuição de renda e do investimento social. Para mim, é uma visão de mundo onde o Estado serve primariamente aos interesses do capital e não ao bem-estar coletivo. Vocês realmente concordam que todas as privatizações tiveram sucesso? Ou que os cortes em gastos sociais são sempre benéficos para a economia? Diga aí por quê, se vocês concordam ou não concordam. Agora eu vou começar a falar um pouquinho da questão ética. E aí nós temos um conflito bem claro entre a razão burocrática de Weber versus a dominação de Marx. Na prática, esse conflito está entre a eficiência locativa do mercado e a sobrevivência ética da população. Na prática, o mercado ele exige o quê? Uma técnica, uma racionalidade, uma narrativa que de alguma forma satisfaça a razão burocrática. Enquanto que a realidade marxista está muito mais ligada a uma questão de dominação de classes, onde o mercado, caracterizado pelo grupo de investidores e pelo grupo de empresários, ele dita as regras. Outro comentário que eu gostaria de falar é sobre a questão da sociopatia do rentismo, que é uma inversão de valores onde o lucro é colocado acima da vida e como que isso se manifesta. Primeiro, a gente deveria falar da inversão de valores. Então, o combate à fome, as políticas de transferência de renda, que são essenciais para a dignidade humana, são rotuladas como risco fiscal, como irresponsabilidade. Enquanto isso, o pagamento de juros abusivos, que drena recursos públicos, é defendido como responsabilidade, como prudência fiscal. Não me parece que isso tenha muito sentido, afinal de contas, quando você gasta dinheiro com saúde e educação, por exemplo, você está pensando nas pessoas, na dignidade dessas pessoas. O que é melhor? Gastar dinheiro
em que as pessoas tenham um bem-estar social, que as pessoas vivam numa comunidade mais saudável, ou você drenar todos os recursos públicos em nome de uma governabilidade, de uma prudência fiscal. Além disso, eu gostaria de falar com vocês sobre a inflação de classe, que nada mais é do que uma sensação, uma percepção de parte dessa elite financeira que se sente empobrecida quanto aos custos dos serviços básicos, como o trabalho doméstico ou de serviços em restaurantes, os quais, obviamente, sobem devido ao aumento do salário mínimo e do poder de compra da população. É uma percepção de perda de status, de privilégio, e que isso gera, com certeza, muitas resistências. Outro ponto que eu tenho que salientar com vocês é a ética utilitarista financeira. Nada mais seria do que o bem-estar da maioria sacrificado no altar da rentabilidade de curto prazo. A lógica é que o lucro imediato, mesmo que para poucos, justifica a exclusão social ou a precarização da vida de muitos. É uma ética que prioriza a eficiência alocativa do mercado, sem considerar as consequências humanas. Obviamente, isso é uma questão fundamental que nos faz refletir sobre o tipo de sociedade que estamos construindo, os valores que estamos priorizando. Afinal de contas, o que vocês acham dessa inversão de valores? O combate à fome é um risco fiscal ou uma prioridade social? Outro comentário que eu preciso fazer com vocês é com relação ao contrato social versus o contrato de dívida. Vejam bem, gente. Dívida pública, ela não pode ser considerada neutra, mas, obviamente, é um instrumento de poder. Afinal de contas, você pode usar a transferência de riqueza de quem produz para quem especula, ou você pode fazer o que me parece ser o correto, que é transferir riqueza de quem mais ganha para os que ganham menos. Ou seja, você de alguma forma tem aí uma justiça redistributiva. E para terminar, a gente sabe que o tal risco fiscal ele é utilizado como uma arma, que é uma arma retórica, né, de discurso, para disciplinar a tal democracia. Afinal de contas, você precisa sempre achar um discurso que convença as pessoas que te seguem. E o mercado ele é muito bom nisso. Ele está sempre procurando uma forma de se beneficiar, seja da forma que for. Mas já que eu falei de risco fiscal, vamos tentar desmistificar essa narrativa do apocalipse. Vamos à evidência comparada. É comum ouvir que o Brasil está quebrado, que nossa dívida pública é insustentável, mas os dados mostram uma outra realidade. O Brasil não está quebrado. De forma bem simples, eu vou tentar mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha, a relação dívida bruta PIB do Brasil ela é relativamente alta. Ela está se aproximando, passando um pouquinho de 80%, ou seja, 80% dívida bruta em relação ao PIB do Brasil em um ano. Só que outros países no mundo, como o Japão, tem 250% do PIB de dívida bruta. Ou Estados Unidos, que tem acima de 100%. A diferença do Brasil para o Japão e os Estados Unidos não é a solvência, ou seja, a capacidade de pagar a dívida, mas sim o custo da rolagem dessa dívida, que é muito maior para o Brasil, né? E os juros abusivos que o próprio mercado impõe. Assim, quando a gente fala de risco fiscal, a gente fala de prêmio de risco, isso em grande parte é uma construção narrativa que o próprio mercado ajuda a criar através de suas projeções pessimistas. É um ciclo vicioso, gente. O mercado cria o risco, cobra caro por ele e depois usa o custo dessa cobrança para justificar mais austeridade. Isso é lógico que é uma forma de transferir riqueza do Estado para o setor financeiro, sem base real nos fundamentos econômicos. Eu quero deixar uma perguntinha para vocês. Você já se sentiu enganado pela narrativa de que o Brasil está quebrado? O que você acha que deveria ser feito para reduzir o custo da dívida? E aqui eu trago para vocês uma síntese dessa anatomia do paradoxo. Vejam, eu construí uma narrativa para mostrar para vocês que o mercado ele é de direita, que apoia candidatos de direita. E aí o que eu fiz? Eu tentei buscar na economia, que são os interesses rentistas, né? Eu busquei na ética, que é a questão da lógica da exclusão,
E na política, que é a blindagem institucional, algumas explicações do porquê desse paradoxo. Ao final, chegamos aqui à nossa conclusão. O apoio do mercado à direita não é um erro de avaliação, não é uma falha da análise. É, na verdade, a racionalidade do interesse. É a defesa racional da dominância financeira. O pessimismo do mercado é uma reação política ao progresso. Essa é a minha opinião, tá? O sucesso da classe trabalhadora, o pleno emprego, o aumento da renda, tudo isso ameaça a apropriação da riqueza via juros. Um país mais justo e com maior distribuição de renda é um país onde o rentismo tem menos espaço para prosperar. Por isso, a reação é tão forte. E aí vai a mensagem mais importante. A disputa final não é técnica, gente. Ela é distributiva. Na minha opinião, a gente tem que estar sempre pensando em como que os gastos públicos eles devem ser pensados para distribuir melhor a renda. Esse é o objetivo final que eu acho que todos os gastos públicos deveriam ter. E que também o mercado tenha essa concepção mínima de bem-estar social. Senão, só uma pequena parcela minúscula que tem seus privilégios vai continuar tendo esses privilégios. E a grande maioria esmagadora da população vai estar sempre correndo atrás. Assim, eu suponho que o mercado quer um Brasil que caiba na planilha de lucros, que garanta a rentabilidade do capital financeiro. Mas nós, pessoal, como sociedade, queremos um Brasil que caiba no orçamento do povo, que garanta dignidade, emprego, saúde e educação para todos. Isso não é palco político, gente. Isso é algo que deveria estar na cabeça de todos. As discussões elas não podem ser calcadas somente na questão econômica. Elas não podem ser calcadas somente na questão política. E essa é a verdadeira batalha para mim. Entender isso é o primeiro passo para construir um futuro mais justo e equitativo. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Várias outras perguntas eu vou tentar responder com o passar dos vídeos. Vocês vão ver que eu vou trabalhar com esta série, vou trabalhar com uma outra série voltada para livros de ética e filosofia política, e vou trabalhar depois com uma terceira série, onde eu vou discutir a questão da religião sendo utilizada como instrumento de poder político. Então eu estou dividindo em várias séries com conteúdos que tenham a ver uma coisa com a outra, né? Para que vocês possam compreender melhor determinados temas dentro de um contexto mais adequado. Espero que vocês novamente tenham gostado. Por favor, se inscrevam se acharem adequado e até mais ver.